Dirige capaz de dizer amém? Abra vossas Bíblias lá no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 1 e depois o versículo 16. Amém? Acharam? Deixa eu procurando ainda. Amém? Que diz: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus dois filhos Malom e Quilom, Eufrates de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Versículo 16. Disse porém Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares à noite, ali eu pousarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus será teu Deus. O teu Deus será meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte separar de ti. Amém? Aqui vai falar de uma história muito interessante e também muito conhecida. Vai falar de Noemi. Noemi, quando no início, se você for ler o versículo 1, a partir do capítulo 1, você irá perceber, todos iremos perceber que Noemi, ela tinha dois filhos e o seu marido. Porém, nessa mesma época, era uma época de fome naquele lugar. Então, Elimeleque, ele sabia que ele era bem sucedido, que ele tinha que criar os seus filhos. Ele não viu outro escape a não ser deixar aquela cidade. Porém, onde Noemi está, é uma cidade que adora ao Senhor. Eles foram doutrinados exatamente a adorar a um Deus. E eles decidem ir para Moabe. E para quem não sabe, Moabe, ele é muito conhecido pelos seus deuses, porque ele cultuava outros deuses. Ele fazia outras coisas, ou seja, cultura totalmente diferente. Porém, Elimeleque disse assim: não, mas não importa para onde eu vá, mas o que eu quero saber é que eu tenho que sustentar minha família. Conjectura. Eu começo a perceber que Elimeleque, ele não vê outra saída a não ser sair de onde ele está. Porém, quando eu estava preparando a palavra, uma única coisa veio: melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Elimeleque, ele não quis saber das suas doutrinas, não quis saber daquilo que ele foi doutrinado. Ele não quis saber de Deus, se Deus iria com ele ou não. Ele quis saber que a mão de Deus estava pesando naquele lugar e vinha fome, porque nessa época era a mesma época que o povo vivia, ficava com Deus e não ficava, acreditava em Deus ou não. Era quando Deus levantava pessoas, eles acreditavam, e de uma hora para outra eles deixavam o Deus dele de lado. Era quando Deus, ele sempre fazia alguma coisa para poder acordar o povo. E dessa vez talvez poderia ser a fome. Deus, ele olhou para o povo e falou assim: vocês não estão crendo em mim, então vai vir fome, para que vocês saibam que eu sou Deus. Eu sou o Deus da providência. Porém, Elimeleque, ele disse assim: olha Deus, eu sei que o Senhor é o Deus da providência, porém eu vou sair deste lugar e vou para outro. Porém, quem é de Deus não se mistura com quem não é. Não importa para onde você vá, todo mundo vai saber quem você é. Toda vez que qualquer pessoa, se um cristão sair daqui da igreja e for para uma festa, todos irão olhar e falar assim: tu é diferente, tu tem uma coisa diferente, tu tem luz, tu tem algo. Se você for para algum lugar em que muita gente não são cristão e que tem um cristão no meio, todos irão saber quem você é.
E Noemi saiu daquela cidade, porém ela saiu com a identidade dela. Ela saiu de lá porque o marido dela foi. Mas ela disse: eu não vou deixar o meu Deus, eu vou continuar servindo a Ele. Porque quem é de Deus não se mistura com quem não é. Não importa quais são as suas atitudes, porém assim a essência está em você. Não importa o que você faça, você será espelho. E foi ali que, lá em Obed, foi quando o marido de Noemi começou a primeira perca. O marido de Noemi morre. Noemi agora ficou viúva. Então agora Noemi ela tem que ter total confiança com os filhos. Porque agora ela não pode trabalhar, não tem nenhum marido que a sustente, porém ela tem os filhos. E com esses filhos vieram Ruth e Orfa. E eu começo a perceber o presente de Deus para Noemi. Eu começo a perceber que Ruth e Orfa nunca foi prometida, não só pelos seus filhos, mas foi prometida também para Noemi. Porque é quando nós passamos pela prova, quando saímos pelo período de transição de um lugar para outro, que é quando Deus ele levanta pessoas para ali fortalecer. E Ruth e Orfa estavam ali como uma base para Noemi. Porque tudo que acontecesse, tudo que Noemi queria, ela passava para Ruth e para Orfa. Porém, depois de um certo tempo, os seus filhos também morrem. E eu começo a perceber que que Noemi, ela não estava não só simplesmente sepultando os seus filhos, ela estava sepultando também sua alegria, ela estava sepultando toda a chance que ela depositou naqueles filhos. Porque se antes ela achava que ela não podia fazer nada, imagina agora sem a presença de nenhum homem dentro da casa, sem nenhum filho. E agora ela se vê só ela e as noras dela. É quando Noemi ela começa a se angustiar. Ali ela não enterra não só consigo, não só os seus filhos, não só os seus filhos e o seu marido. Ela sepulta também ali toda a sua esperança, toda a fé. Ela começa a perceber que Deus colocou naquele lugar para que ela viesse ter alguma prova. E sabe o que eu aprendo? Talvez tenha sido de Deus que os dois morressem. Porque Noemi, quando saiu daquele lugar, ela não saiu de uma prova, ela foi para uma prova. Porém, prova não é lugar de crente morar. E Noemi, quando nós estamos estabilizados em um lugar, é muito difícil sair dali. Quando nós estamos já acostumados a uma coisa, é muito difícil nós sairmos daquele lugar para outra, quando Deus nos tira. Quando estamos doutrinados a apenas uma coisa e sabemos que aquela coisa que é doutrinado está errado, é muito difícil sair. Tem que ter alguém que nos acorde, que tem que ter uma injeção para que Deus possa falar: olha, onde tu está não é o teu lugar é onde você nasceu. Olha, onde você está não é onde eu quero que você esteja. Você está vivendo os meus sonhos, e os meus sonhos para você não é neste lugar. Porém, Noemi, ela não queria acreditar. E quando seus filhos morreu, foi quando Noemi ela percebeu que ela tinha que sair daquele lugar. E foi quando ela chegou para Orfa e para Ruth e disse: olha, eu vou sair deste lugar e vou voltar para a minha terra. E as duas disseram: não, tá certo, você vai, mas então eu irei contigo. Falei assim: olha, mas vocês não entenderam. Eu apresentei Deus para vocês, porém tinha bonança, tinha comida, tinha tudo. E para onde eu fui da última vez que eu saí, estava em escassez. Da última vez que eu saí, estava tendo fome. Vocês irão querer voltar mesmo assim? Eu não terei filho para dar para vocês. Vocês não terão marido. Eu não terei como ter outra criança. E se mesmo assim, se um dia chegasse a ter, será que vocês iriam esperar esse filho crescer para que vocês casassem? E Orfa disse: certo, e voltou. E ela ficou esperando Ruth dizer assim, e voltava assim. Então ela disse: vai, Ruth, volta também com ela, eu não vou lhe julgar.
Eu estou diante de você porque eu sei que para onde eu vou é difícil. Nós saímos de lá porque a fome era grande. Eu sei de onde que aonde vocês vão voltar. Retroceder é algo difícil. Voltar tudo do começo é difícil. Eu sei, se você voltar eu não vou lhe julgar. Eu não vou ficar com raiva de você, porque eu entendo. Eu sei exatamente o que vocês estão passando. Porque vocês perderam o marido, porém eu perdi filhos e marido. Porém Ruth, ela teve uma atitude totalmente diferente de Orfa. Ela começou a olhar para ela e falou assim: olha, Noemi, não importa para onde você vá, eu vou com você. E o Deus que tu serve, eu também servirei. E tudo que você comer, eu também vou comer. Não importa onde você pousar, eu também vou pousar. Não importa o que aconteça, eu passarei contigo. Sabe o que eu aprendo? Que até na hora da provação, Deus ele usa pessoas, ele levanta pessoas para lhe ajudar. Porque nós só chegamos aonde chegamos porque existe uma pessoa que está intercedendo por cada um de nós. Vocês não sabem, mas para você estar sentado em cada cadeira dessa, para você estar aqui nessa igreja, existe pessoas pagando preço de madrugada dizendo: olha Deus, eu não sei o que ela está fazendo, mas eu estou orando por ela. Eu não quero saber de recompensa, mas eu oro para que nada aconteça na vida dele. Você está sentado aí, mas existe uma pessoa que está intercedendo por cada um de vocês. E Noemi agora volta para a sua cidade. E nós começamos a perceber, quando você começa a ler, você começa a perceber a amargura de Noemi. Porque a partir do momento que ela entra na cidade, ela escuta o que todo mundo está falando. Porque quando nós estamos focados em Cristo, nós não escutamos o que os outros falam do nosso lado. Quando estamos focados apenas em uma coisa, que é pregar. Quando estamos focados em apenas uma coisa, que é servir o Deus que deu a vida para por cada um de nós. Nós não ligamos o que os outros falam do nosso lado. Nós não ligamos, nós não damos crédito àquilo que as pessoas que estão do nosso lado estão falando. Porém Noemi, quando entrou, a primeira coisa que ela ouviu falar, ela ouviu todo mundo cochichar: ah, aquela dali não foi a que saiu, aquela dali não é aquela que é mulher de Elimeleque. E ela começa a olhar para cada um do povo. Ela diz assim: não, eu não sou mais Noemi, meu nome é Mara, porque daqui eu saí com tudo, porém estou voltando com nada. Foi ali que ela pôde perceber que estava passando fome, mas ela tinha Deus. Ela poderia estar passando necessidade, mas ela tinha Deus. Ela poderia estar passando alguma coisa, mas ela tinha Deus. E tinha os seus filhos e os seus maridos. Sabe o que acontece? Uma decisão errada nossa pode comprometer o nosso futuro. Às vezes Deus usa pessoas e fala: olha, não faz isso. E nós chegamos lá na frente e fazemos. Às vezes Deus fala: olha filho, não vai. E nós vamos. E quando nós quebramos a cara, colocamos a culpa em Deus. Não foi Deus, porque Deus avisou desde sempre. Deus ainda usa pessoas no nosso dia a dia. Uma simples pessoa chega para você e começa a falar: olha, Deus está mandando falar isso para você. E às vezes nós não damos crédito, porque só achamos que Deus não pode usar aquela pessoa, mas Deus usa. Uma decisão sua pode comprometer lá na frente. E foi isso que aconteceu com Noemi. Noemi, a palavra Noemi significa agradável. Reformulando a frase que ela disse, ela queria dizer: olha, eu não sou mais aquela pessoa agradável, aquela pessoa que estava cheia de Deus, aquela pessoa simpática, aquela pessoa que transparecia ter Deus. Não, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher triste, porque eu não tenho mais nem sequer Deus.
Eu pensei que eu não estava negando meus princípios, mas eu estava, e eu paguei um alto preço, e eu sou uma pessoa amargurada. Ela quis dizer isso para aquele pessoal, porque Mara significa isso, amargurada. Mas sabe o que eu começo a perceber? Em nenhum momento Ruth chegou perto dela e disse assim: olha, eu estou amargurada junto contigo. Não. Você não vê Ruth falando: olha, eu estou amargurada junto com você. Não, quando as duas se estabilizaram, ela viu que Noemi, que agora se chamava Mara, que ela se autodenominou disso. E quando ela viu que ela estava amargurada, ela falou assim: olha, não importa, você pode ficar em casa, porém eu vou ceifar, eu vou pegar alimento e vou trazer para você. Você está aí no seu momento com Deus, porém eu vou fazer alguma coisa, porque eu tenho que trabalhar no reino de Deus. Eu não vou ficar igual a você. Você está com seu irmão, você foi levantado para orar pelo seu irmão, porém não foi para ficar igual a ele, foi para dar força. Você não foi levantado para orar pelo seu irmão, para adquirir até a tristeza dele. Não, você foi levantado como obra do Senhor, para poder fortalecer o seu irmão. Tem gente que deixa até transparecer que está passando por alguma coisa. Às vezes tem gente que entra dentro da igreja com a cara fechada, em que se pessoas chegar para ela e dizer assim: olha, tu está passando por alguma coisa dentro de casa, ela vai olhar e falar assim: ah, por revelação de Deus. Fala assim: não, está mostrando a tua cara. Tem gente que chega desse jeito. Quando você vem para cá, quando você entra dentro da casa do Senhor, é para deixar todas as coisas que estão lá de fora para trás. Você veio atrás de refrigério, você veio atrás de renovo. Você não entrou aqui dentro para poder ficar do mesmo jeito. Quando acontece alguma coisa lá fora, não vai resolver quando você entra dentro da igreja. Vai resolver quando você se posiciona no meio de Deus e fala: olha, Deus, aconteceu isso, porém eu estou de pé, eu estou firme e não me abalou. É isso que acontece. A coisa tudo muda quando você se posiciona. Sabe uma coisa também que eu até esqueci de falar? É na provação que nós entendemos quem é que está do nosso lado. É na provação que identificamos quem nós somos. É na provação em que sabemos quem são os verdadeiros amigos ou quem não são. Porque Noemi estava com Ruth e Orfa. Noemi precisava de apoio, porque tinha perdido seu marido. Ela precisava de apoio porque perdeu seus 2 filhos. Ela estava com luto triplo. Se perder um filho é ruim, imagina perder 2 e o seu marido. Porém ela chegou e falou assim: olha, eu estou desse estado, estou desse jeito, vocês irão prosseguir? As duas deveriam chegar e falar assim: não, você chegou aqui com tudo, com riqueza. Você chegou aqui também e nos deu moradia, nos ensinou, nos atribuiu aquilo que era bom. Você nos ensinou dos seus costumes, então eu irei prosseguir contigo, não importa o que aconteça. Porém, apenas Ruth disse: eu irei contigo. Noemi achava que poderia contar com as duas, mas apenas uma continuou. E é na tribulação que nós podemos perceber quem somos. Quando Noemi estava passando por prova, ela disse: eu sou Mara. O posicionamento dela foi dizer: nessa prova eu estou angustiada. O posicionamento dela foi esse. Ela disse: nesta prova eu estou totalmente angustiada, totalmente triste. Foi aí que Deus falou assim: não importa, então eu vou levantar Ruth para te fortalecer. E sabe o questionamento
que eu comecei a perceber que Deus, quantas coisas Deus tem que fazer na nossa vida para perceber que Ele está agindo. Deus, ele levantou Ruth, porém Noemi ela não ligou. Ela mesmo assim ela disse: eu tenho Ruth, mas eu estou amargurada. É a mesma coisa que ela dizer: eu estou entrando dentro dessa cidade, mas eu não tenho nada. Mas ela tinha Ruth que intercedia por ela, mas ela disse: eu não tenho nada. Às vezes Deus vai levantar você e você não vai ganhar reconhecimento. Às vezes você vai interceder por uma pessoa a qual ela não vai ter nenhum reconhecimento por você. Não importa, isso é um preço a ser pago, porque no reino do Senhor nós não temos que fazer nada esperando algo em troca. No reino do Senhor nós não temos que lavar a igreja, nós não temos que passar pano esperando que o pastor dê os parabéns. Não, você tem que fazer porque é para o Senhor. Tudo que você for fazer, faça de boa vontade, porque é para o Senhor. Ruth, ela não voltou na metade do caminho quando ela viu Noemi amargurada, não. Quando Ruth disse assim: eu estou Mara, meu nome é Mara. Ruth em nenhum momento foi assim: ah, eu estou contigo e você ainda está amargurada. Ruth não disse: ah, então eu vou voltar, porque eu não sirvo de nada do seu lado. Não, em nenhum momento ela disse isso. Ela se posicionou. Ela disse: eu sei que você está amargurada, mas eu irei contigo, porque eu fiz uma promessa. Para onde você for, eu irei. O que você passar, eu vou passar junto com você. Mas eu não vou adquirir aquilo que você está sentindo. Eu começo a perceber a perseverança de Ruth. Quando ela saiu dizendo que ia procurar comida, era porque ela tomou posse daquilo que ela sabia que era dela. Porque lá em Deuteronômio vai falar que quando o pessoal começava a ceifar e tudo que caísse não era para apanhar, porque tudo aquilo era dos estrangeiros, era dos viúvos, deixasse para que eles pegassem, porque era alimento deles, e depois o Senhor iria recompensar. Ruth disse: então aqui de fome eu não vou morrer. Se aqui o problema é fome, não importa, Deus já deu o escape. Então de fome eu não irei morrer. Se Deus disse que aquilo é meu, então é meu, então eu vou buscar. Não importa quantas pessoas tenha lá, mas eu irei para a ceifa, eu irei ceifar, eu irei pegar meu alimento do dia a dia, porque o Senhor deu escape. Basta a ação de cada um de vocês. Às vezes nós questionamos Deus, como isso pode estar acontecendo? Deus, eu estou passando por necessidade, porém não se levanta, não vai procurar emprego. Às vezes tem uma porta de emprego esperando só por você, porém você só ora. É orar e agir. Às vezes tem uma porta de emprego lhe esperando, só esperando você se levantar e dizer: não, esse emprego aqui é meu. Quer ver uma pessoa com fé? É quando ela ora dizendo: olha Deus, não tem aquele emprego eu já tomei posse que é meu. Ele não está vendo o emprego, mas ele está tendo fé que é dele. Isso é fé. Ele não está vendo o emprego, mas ele sabe que Deus está agindo. Fé. Ruth, ela disse assim: eu não quero saber se Noemi vai ficar em casa, mas eu já tomei posse daquilo que eu sei que é meu. Eu sou estrangeira, porque eu não sou daqui, e sou viúva, então é meu. Eu vou tomar posse. E quando chegou lá, ela foi recompensada. Joás olhou para ela e disse assim: olha, tu vai trabalhar ali, e eu vou deixar cair, deixe cair, e deixe que ela colha, e que ninguém toque nela, porque ela fez uma coisa que ninguém faria. Ela honrou com sua sogra. Todos morreram, mas ela ficou. Todos foram embora, mas ela ficou. Noemi não tinha para onde ir, mas ela mesmo assim ela foi com Noemi. Não tinha casa, mas ela foi.
então ela merece ter uma recompensa. Deus, Ele está vendo exatamente o que você está fazendo no reino dEle. Você não pode ter nenhum reconhecimento dos homens, mas tem reconhecimento de Deus. Cada coisa que você faz para o reino de Deus, Ele está anotando, diz assim: meu filho fez isso, ele merece isso. Às vezes você não pede e acontece. Às vezes você ora por uma coisa e Deus dá algo muito maior, porque Deus sabe exatamente o que vocês precisam. Às vezes nós oramos errado, pedindo alguma coisa, porém Deus, Ele vê e fala assim: não, mas eu sei exatamente o que o meu filho precisa. Eu não sei exatamente o que vocês vieram buscar, mas uma coisa eu sei, que Deus ouviu cada oração que você fez quando estava lá de joelho. Porque Deus, Ele poderia ter esquecido Noemi. Ele poderia ter esquecido a história de Noemi. Ela saiu de Belém de Judá e foi para Moabe, uma terra totalmente adúltera, falava totalmente de outros deuses, cultuava outros deuses. Deus poderia ter esquecido, porque foi ela que deixou Deus, foi ela que deixou sua cultura, sua terra. Porém tem uma coisa: Deus, Ele nunca esquece sua história. Deus, Ele vê cada passo que vocês estão dando, cada passo. E o resultado de tudo foi: Ruth se casou com Joás e deu um filho. E Noemi falou assim: muito melhor é esse neto do que 7 filhos. Eu começo a ver a perseverança das duas. Talvez para aquela sociedade o pessoal começa a falar assim: como é que 2 mulheres iriam se sustentar? Como é que 2 mulheres irão sair de uma cidade e vai para outra, ainda mais uma estrangeira? Como é que elas vão se sustentar? Mas sabe o que os outros não viam? É que entre elas existia um Deus que criou tudo. Não importa o que acontecesse, mas Deus estava no cuidado. Moabe poderia ter comida, mas não tinha Deus. Moabe, ele poderia ser próspero, mas não tinha Deus. Melhor estar num lugar com Deus do que um lugar sem Deus. Eu começo a perceber a perseverança das duas, que não se importou com que os outros falassem que ia dar errado, que ia acontecer muita coisa, que aquilo que ela estava fazendo era em vão. Mas ela disse assim: eu tenho Deus, eu tenho Deus. Diferente de Noemi, Ruth disse: eu não vou escutar para o que o povo fala, eu não quero saber do que o povo fala, eu quero saber que existe uma voz maior que essas vozes que estão dizendo, que é a voz de Deus. Foi essa voz que Noemi me apresentou. Eu começo a ouvir Ruth dizer isso, começar a dizer: olha, eu não importa o que os outros falam, o que importa é o que Deus diz a respeito de mim. Minha história, conjectura, eu começo a perceber Ruth dizer: minha história, ela não está sendo escrita pelo que os outros estão falando, não. Ela está sendo escrita pelo que Deus quer que eu faça. A minha história está escrita, tem um autor, e o autor é Deus. Sabe o que falta no nosso dia a dia? Como cristão, como servo do Senhor, falta nós dissermos: olha Deus, o Senhor é o autor da minha história, então o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu só irei fazer se o Senhor disser faz, porque na palavra do Senhor diz: é sim, sim ou não, não. Passou disso, é procedência maligna. Se Deus disser que não vá, não vá, porque lá na frente você vai quebrar a cara, porque lá na frente vai dar errado. E se Deus disser sim, vai, porque Deus se responsabiliza. Noemi não morreu. Por mais que Noemi ela tenha morrido amarguradamente em questão da sua saúde física, porque ela estava abatida, mas ela não morreu. E simplesmente na fé ela permaneceu firme. Para muitos ela poderia estar triste e abatida, mas ela disse: olha Deus, eu sei a quem eu sirvo.
Então falta mais dependência de Deus. Tudo que nós formos fazer, coloca Deus à frente de tudo. Em qualquer luta, só deu certo porque Deus ia na frente, Deus tinha um comando. Reino só deu certo porque Deus estava no comando. Igreja, ministério, ou então até do nosso dia a dia, nossos projetos só dá certo se Deus estiver no comando. Entenda, você tem um Deus, você tem um Pai, e você precisa da permissão dEle. Você tem um Pai que o criou, que deu seu único filho para morrer por todos aqueles que nele creem. Então tudo que você for fazer, peça a permissão dele. Não importa o que você vai fazer, olha, Deus, toma a frente de tudo, para que eu não tome a decisão errada. Porque na Bíblia mesmo diz: há caminhos para homens que parecem ser bons, porém lá na frente é caminho de morte. Quem sabe não foi isso que Elimeleque fez. Ele olhou para uma cidade e viu que era boa, que era próspera, tinha comida, dava para se sustentar. Porém lá na frente o que aconteceu? Ele morreu, porque não tinha direção de Deus. Quantas coisas tem que acontecer para sabermos que Deus, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Às vezes Deus nos faz passar por alguma coisa para entender que Ele é o Pai e que você é o Filho. Às vezes nós nos tiramos do poder de filho e queremos ser pai, queremos mandar na nossa vida, queremos fazer nossos próprios destinos. Porém não é desse jeito. Você tem um Deus, você tem uma trajetória que foi escrita totalmente por Deus. Então Ele sabe exatamente a coisa certa a se fazer, porque Ele vê o futuro, nós só vivemos o presente. Nós não vemos o futuro, só vemos o presente, só vemos o que está na nossa frente, o agora. Então faça como fez Noemi e Ruth. Permaneça firme na fé. Se erga todo dia. Todo dia você fala: Espírito Santo, me renova. Deus, eu sei que a luta está difícil, mas me renova, porque eu não consigo enfrentar nada sem você. Peça renovo todo dia, porque você precisa da atenção dEle. Você precisa todo dia ouvir a voz dEle suave ao seu ouvido. Você precisa todo dia ouvir, sentir o abraço dEle. Sozinho você não consegue ir a lugar nenhum. Você precisa de Deus. Tudo que você for fazer, coloque Deus à frente. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.